tributário que a gente começou a organizar essa semana. Já era uma ideia nossa aí de algum tempo e agora conseguimos aí realizar, né? Então, estamos para os alunos de contábeis, não sei se tem aluno de direito aí também, que foi divulgado para os alunos de direito. Temos aí participantes das faculdades de Jacareí, São José, Pinda, estou vendo aqui de São Paulo também, lá de Itaquera. O Itor, nosso professor. Boa noite, Itor. Temos aí também como convidado aí KPMG presente Boa também, noite. o Itor também. Temos aí a KPMG presente também com o Hugo, o gerente aí da KPMG. Então não só a Price presente hoje. Então acho que daqui a pouco entram mais alguns professores aí também. Então a gente vai iniciando, tá? Então, para quem não conhece, essa é a Suzy, ela é da PwC, da área de tributos, e vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre preço de transferência e a OCDE. Suzy, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Diogo. Nada. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Suzy Almeida, né, como o Diogo trouxe aí. Eu trabalho na PwC aqui no escritório de São José dos Campos, né, então já estou aí há 11 anos na PwC. Então, tenho assim, hoje, né, na verdade, nesse período eu trabalho com tributos diretos e isso tem me proporcionado também a possibilidade de trabalhar com o preço de transferência, entre outros assuntos, né? E costumo acompanhar, né? O Diogo sempre me convida às vezes para fazer alguma apresentação e aí tive essa oportunidade aí, fico lisonjeada de ser chamada mais uma vez para trazer um pouco, aprender um pouco com vocês, né? Porque tem bastante gente aí também que tem conhecimento ou que já ouviu falar um pouco do assunto. Então, a minha ideia é poder dividir com vocês um pouco do meu conhecimento, né? Um pouco do meu estudo sobre esse assunto e também aprender aí um pouco com vocês, né? Fiz uma apresentação aqui abordando alguns tópicos que eu entendo que são interessantes, né? Falar um pouquinho, iniciar falando um pouco, né, do que são as regras de preço de transferência, considerando que, como o Diogo mencionou, nós temos alunos aí participantes tanto de direito, né, como contábeis, administração. Então, a ideia é trazer um pouco do conceito, né, do que nós estamos falando, que sai o preço de transferência, e depois falar um pouquinho também dos assuntos mais recentes, né, que é a entrada ou não, né, na verdade, a solicitação de entrada aí do Brasil e o projeto com a OCDE. Só para confirmar, então, vocês estão vendo minha apresentação certinho? Diogo, acho que agora tá certo, né? Não mexi em nada, não estraguei a apresentação, não, né? Ela saiu a apresentação. Ah, meu Deus, tá vendo? Viu? Estraguei. Peraí, então. O que eu fiz? Professora Rossana presente aí também. Jailson. Jailson é perigoso. Como assim, Suzy? Boa noite, pessoal. Jailson conhecedor aí de todos os temas. Agora tá certo? Agora apareceu. Tá bom, tá no formato certinho, né? Vendo aí a ponte estaiada, que não é a de São José dos Campos, é a de São Paulo, mas tá tudo certo. Bom, pessoal, como eu mencionei com vocês, eu separei aqui minha apresentação entre o que são as regras de preço de transferência, depois falar um pouco das regras de preço de transferência no Brasil, o que é a OCDE e o que é o projeto Brasil OCDE, né? Então, assim, a minha ideia foi tentar dividir nesses 4 tópicos para que a gente pudesse deixar todo mundo numa mesma página dos conceitos, né, dos conceitos gerais aí para que todo mundo pudesse entender. Então, o que são as regras de preço de transferência, né? Então, aqui, um conceito da própria Receita Federal, o termo de preço de transferência, ele é utilizado para identificar os controles que estão sujeitos às operações financeiras realizadas entre partes relacionadas, né? E essas
partes relacionadas são partes sediadas em diferentes jurisdições tributárias, e uma das partes sediadas, eventualmente, ou no exterior ou em paraíso fiscal, né? Então, a ideia principal aqui é, em função das diversas peculiaridades existentes nessas operações entre essas pessoas, né, que normalmente são em países diferentes, o preço praticado nessas operações, ele pode ser artificialmente estipulado, né? Então, assim, eu posso trazer alguns elementos que pode, de alguma forma, impactar a regra de reconhecimento, né, ou auferir ou não receita no país em que eu estou. Então, a regra de preço de transferência, ela vem exatamente buscando mirar essa possibilidade de comercialização entre países, de forma que ela possa não divergir, né, mas necessariamente ela possa trazer algum conceito padrão para que possa considerar dentro desse mercado, né? E uma dos princípios básicos para o preço de transferência, aí o conceito global é o princípio do arm's length. Esse princípio do arm's length, ele é uma condição, né, que considera que o fato das partes numa transação, elas serem independentes e elas estarem em pé de igualdade. Então, é aquilo que é conhecido como uma transação de plena concorrência, né? Essa plena concorrência, na verdade, é um termo de direito comercial, um acordo equitativo, né, de uma forma sustentável entre os países que estão fazendo aí, né, a comercialização. A ideia é que a gente tenha aí uma operação sustentável entre os países, visando a lucratividade nas empresas, seja, né, no caso aqui o país Brasil e uma empresa situada em outro país. Então, esse é o conceito global de preço de transferência, né? Buscar tentar uma harmonia entre as operações financeiras, né, de comercialização entre as partes. E o que é o preço de transferência no Brasil, né? Então, aqui eu trouxe um pouco de que, embora a gente tenha aquele princípio, né, que eu trouxe agora do arm's length, o que são as regras de preço de transferência no Brasil, né? A Lei 9.430, em 96, ela trouxe o conceito de preço de transferência, né, a introdução dentro do ordenamento jurídico de quais são as considerações, as condições para serem realizados os cálculos de preço de transferência nas relações de importação e exportação das empresas brasileiras com empresas situadas em países no exterior que sejam ou vinculadas, né, consideradas vinculadas, ou que estejam em países que são países tidos como, que tenham suas regras considerados como países com tributação favorecida ou privilegiada. Então, o objetivo da introdução dessas regras, né, no ordenamento brasileiro é estabelecer o controle dos preços praticados nas operações de importação de bens e exportação, e aí a gente fala de bens, direitos, serviços, entre pessoas físicas e jurídicas residentes no país, com aquelas que tenham vinculação direta ou indireta. Considerando esses dispositivos, qual que é a ideia, né? A ideia, na verdade, assim, o que eu gostaria de falar no sentido de preço de transferência, a gente vai ver um pouquinho mais para frente quais são os métodos aplicáveis na legislação brasileira, mas o que é muito importante a gente começar a vincular a partir de agora é que é difícil, a gente não tem que ter a necessidade de decorar quais são as metodologias ou como eu realizo o método X, Y, Z com relação a preço de transferência no Brasil. O que é extremamente importante, né, e que a gente verifica no dia a dia, nos trabalhos, é
entender, discutir as regras que trouxeram, que estabeleceram, né, que fizeram a introdução do preço de transferência e qual é esse conceito global, para que a gente busque entender em que momento a gente aplica o preço de transferência, né? Então, isso é por vezes mais importante do que ter aí saber de cor e salteado qual é o método mais, qual é a forma de calcular, né, cada método. Porque o que acontece é, os dispositivos legais, né, por força desses dispositivos, os preços praticados na operação de importação e exportação, eles vão ser ajustados por conta dos efeitos que a gente tem na apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, o que acontece? O imposto de renda e a contribuição social são tributos calculados com base no lucro, né? Então, para quem é de ciências contábeis, sabe lá aquele termo do LAIR, né? Do lucro antes dos impostos. Então, lucro obtido pela empresa antes dos impostos é aquele que vai vir a ser considerado para fins de tributação. Então, a regra de preço de transferência, ela traz conceitos e vou repetindo aí, e regras específicas para garantir a dedutibilidade dos custos das importações e também as receitas das exportações. Por quê? O custo do meu produto importado, né? Então, quando eu importo um produto, o custo daquele valor, né, que eu fiz a importação, ele vai impactar o meu lucro, ou seja, ele é uma despesa, né? Ele é um custo, ele é um valor de aquisição aí para um custo da industrialização que eu tenho no país, que maior, se ele for maior, né, eu tenho um custo maior, ele vai diminuir o meu lucro no Brasil. Assim como a minha receita, né, de venda, a partir do momento que eu faço uma exportação, se a minha exportação ela é uma receita, se eu faço uma venda por um valor maior, eu tenho uma receita maior, né, depois de diminuir os custos e despesas, eu vou ter uma receita provavelmente maior para tributar no país. Então, o que a gente tem que ter em mente é o que é o preço de transferência. O preço de transferência é exatamente buscando garantir alguns limites de dedutibilidade para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social, desses custos e receitas, que eu tenha custos mínimos, ou melhor, custos máximos a serem considerados dedutíveis e receitas mínimas a serem consideradas para fins de tributação, para que eu não tenha, né, qual que é a ideia? A ideia é que eu não pague valores muito grandes numa importação, quando eu estiver importando de uma empresa vinculada, que eu não pague valores além do mercado ou valores que eu não pagaria numa transação com uma empresa com a qual eu não tenho vínculo e, consequentemente, diminua a minha tributação de imposto de renda no Brasil, assim como, no caso de uma exportação, que eu não venda por valor inferior àquele que eu venderia para um terceiro, para que eu tenha uma tributação mínima garantida aqui no país. Então, assim, basicamente, o conceito macro que a gente tem, né, tem em mente é exatamente esse, né? Para que serve a ideia do preço de transferência? Para garantir uma tributação, né, entre os países, uma tributação saudável, né, vamos dizer assim, das regras dos países, limitando a dedutibilidade dos custos e a receita mínima tributável, tá? Com relação à regra brasileira, a gente também tem a instrução normativa, né, que eu trouxe aqui, que é a instrução normativa 1312, que ela é específica, falando sobre preço de transferência, onde a gente consegue identificar todos os conceitos daquilo que está tratado também na 9430, assim como também as metodologias de cálculo. Com relação ao preço de transferência, né, a gente tem que ele é aplicado quando eu tenho uma operação com pessoas vinculadas,
né, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente qual que é o conceito de pessoa vinculada, e também quando eu operar, né, quando eu tiver uma comercialização com empresas que são consideradas tributação favorecida, né? Quais são esses países, né? Quando eu tenho uma tributação de renda nesses países com que eu estou comercializando inferior a 20%, né? Então, eles são os considerados paraísos fiscais. Quais são? Aqui eu coloquei aqui um resumo. Então, o que a gente tem que ter em mente? As operações que estão sujeitas ao cálculo de preço de transferência são todas as operações de importações, exportações e também operações de crédito, né, operações de empréstimo. E quando a gente fala aqui importações, exportações, quando você vai fazer uma interpretação, vai fazer a leitura da instrução normativa, a gente não está especificando importações de produtos que vão ser revendidos, são importações. Então, num conceito bem amplo. Então, se eu tenho importações daqueles itens que são tidos, às vezes, como itens de uso e consumo, eles também devem ser considerados para fins de cálculo de preço de transferência. Né? Então, assim, para a gente ver a magnitude da regra. Assim como, às vezes, eu tenho importações ou até mesmo exportações de itens para imobilizado, eles também devem ser analisados no conceito de preço de transferência, tá? Pessoas vinculadas, a Instrução Normativa 1312, ela traz o conceito de empresas vinculadas, na partir vinculado no artigo 2º, e dentre outros que são listados, né, como nesse artigo 2º, nos incisos seguintes, como pessoas vinculadas, a gente tem aqui, eu trouxe a regra mais comum, a pessoas vinculadas, né? Temos como pessoas vinculadas a pessoa jurídica no Brasil, a sua matriz filial ou sucursal situada no exterior, a pessoa jurídica residente cuja participação societária no seu capital social a caracterize como sua controladora ou coligada na forma definida nos parágrafos 1º e 2º da 6.404. Então, aqui, o que é importante, na verdade, por que eu trouxe essa questão da redação da lei das SAs, né, que a Instrução Normativa 1312 vincula ao conceito de coligada ou controlada da 6.404, né, exatamente naquilo que eu mencionei, de nós identificarmos quais são as operações e situações em que a gente deve estar avaliando o conceito de preço de transferência. E que a instrução normativa e a Lei 9.430, ela traz todo o regramento, né, todo o conceito que ela tem aqui de pessoas vinculadas. Inclusive, é importante a gente verificar que, via de regra, o conceito de pessoa vinculada para fins de preço de transferência ele só ocorre quando a gente está falando de países diferentes, né? Então, assim, esse conceito de pessoas vinculadas da IN 1312, ele não se estende a pessoa. Existe uma discussão grande, né? Se ele se estende a pessoas no Brasil, né? A operação de empresas com vínculo no Brasil. Mas, especificamente, quando a gente está falando aqui das regras de preço de transferência, o entendimento macro é de que a gente só tem esse conceito de pessoas vinculadas quando a gente está tratando de operações com o exterior. E, dentre esses que eu mencionei aqui, o próprio artigo 2º, ele traz lá, ele é bem taxativo com relação à definição do conceito de pessoas vinculadas. A própria IN também trata sobre a tributação favorecida ou privilegiada, mas a gente tem a Instrução Normativa 1037, que ela elenca o rol taxativo dos países que são considerados, para fins de legislação brasileira, aqueles que vão ser considerados como países de tributação favorecida. Então, quando a gente abre a Instrução Normativa 1037, a gente tem lá um rol taxativo de quais são os países que são entendidos como tributação favorecida para fins de cálculo de TP no Brasil. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, Hong Kong, a gente vai ter Ilhas Cayman, a gente tem
vários países, né, listados, é um rol taxativo. Então, na dúvida, né, então quando eu vou fazer um cálculo de preço de transferência, como eu mencionei anteriormente, dificilmente vai ser uma questão decorada, né? A gente sempre vai ter na cabeça os principais países, mas basta a gente ir na IN 1037 que a gente vai ter lá um rol taxativo dos países que devem ser considerados países com tributação favorecida. Tá? Quando a gente fala em legislação brasileira, a Lei 9.430, né, e também a IN, ela traz que não existe um método específico para o qual você deve calcular ou não, né? Com exceção de quando a gente está falando de commodities, não existe uma regra de qual é o método que você vai aplicar na sua operação, né? Então, quando eu estou falando de uma importação, a legislação me traz aqui 4 métodos passíveis de serem avaliados dentro das informações que eu tenho. Então, eu tenho aqui os métodos de importação e exportação. Então, fica a critério, de fato, do contribuinte a definição da utilização de quais métodos. O que importa dizer que, como contribuinte, eu vou optar por aquele método que me expõe menos, ou seja, aquele que tem um ajuste menor, né? Então, aqui quando eu falo de importação, né, como eu mencionei no slide anterior, a gente fala da dedutibilidade do custo. Então, a depender da minha operação, eu vou procurar um método em que eu tenha um valor de dedutibilidade de custo maior, né, que exponha menos a operação que eu pratiquei. Então, aqui a gente tem o método do PIC, né, que é os preços independentes comparados, o CPL, que é o custo de produção mais lucro. O PIC, basicamente, é quando eu posso comparar, né, falando em regras gerais, quando eu posso comparar uma operação que eu importo, né, então uma importação que eu faço de uma empresa vinculada, eu posso comparar ela com a compra que eu faça de um terceiro, se eu compro o mesmo produto de um terceiro, né? Então, por isso que ele fala que é o preços independentes comparados, porque eu comparo dentro da mesma condição, né, financeira, a minha operação com uma vinculada com a mesma operação realizada para o mesmo produto, em condições comerciais similares, comprando de uma empresa independente, né? Depois eu tenho custo de produção mais lucro, que é quando eu consigo identificar o custo de produção da pessoa vinculada que está exportando para mim, né? No caso, quando eu sou importador, então a minha matriz está mandando para mim algum insumo, né? Eu estou importando dela algum insumo, eu consigo ter a abertura desse custo, eu aplico as regras adicionando, né, o lucro previsto na legislação, e eu tenho aí uma forma de demonstrar o cálculo do CPL. O PRL, que é o mais utilizado, que é o preço de revenda menos lucro, é a possibilidade que eu tenho de fazer o cálculo dos valores que eu fiz da importação, comparado com as minhas operações de venda, né? Então, eu tenho como comparar ele é o mais utilizado porque eu comparo dentro das informações que estão dentro de casa, né? Então, eu utilizo informações de DI, de importação, e comparo com notas fiscais de venda. E aqui ele fala menos lucro. O que é esse lucro? É uma margem de lucro taxativa também por setor, né? Então, a depender do setor que a minha empresa está atuando, eu tenho uma margem de lucro prevista. Aqui, por exemplo, a farmacêutica é previsto 40% de margem de lucro que eu tenho que tirar, né? Independente se de fato eu pratico essa margem de lucro, tá? Essa margem de lucro, ela é taxativa, então eu tenho que aplicar exatamente 40% se eu estou no setor farmacêutico, tenho que aplicar 30% se eu estou, por exemplo, no setor de vidros e de fundição, e eu tenho 20% para os demais setores, tá? Então, aqui é sempre importante avaliar em qual setor eu vou me enquadrar para chegar
ao percentual de lucro que eu devo diminuir aí do meu cálculo. E depois eu tenho o preço de cotação, né, na importação, PCI, que de fato esse é bem menos utilizado, né, é mais específico. E quando a gente fala da exportação, eu tenho o método de preço de venda das exportações, PVX, método de custo de aquisição ou de produção mais tributos e lucro, que é o CAP. O CAP ele é muito utilizado também porque eu utilizo informações internas, o meu custo de aquisição e o meu custo de produção. Então, são informações que, via de regra, eu já tenho na minha contabilidade, né? E adiciono aí a margem de lucro prevista na legislação. E depois eu tenho o PVA, que aí é específico para atacado, PVV e varejo, e o PSEX, que a gente tem com relação à cotação também de exportação. Como eu mencionei anteriormente, além das operações de importação e exportação, a gente também tem regras de preço de transferência que é prevista para as operações financeiras. Então, o que acontece? Quando eu tenho também uma operação de empréstimo com uma empresa, lá nos conceitos de que está uma empresa vinculada ou situada em país com tributação favorecida, eu também tenho que me atentar a essas regras de dedutibilidade. E dedutibilidade de quem nesse caso? Nesse caso, eu tenho que me atentar à dedutibilidade dos juros, né? Então, eu vou fazer uma análise, porque, como a gente falou anteriormente, toda a regra de preço de transferência, ela está visando a dedutibilidade daqueles valores que impactam o meu lucro antes dos impostos, que é o que eu tributo para fins de imposto de renda. Então, da mesma forma, nas operações financeiras, eu vou avaliar se a forma contratada, a regra de juros contratada, ela está dentro das regras mínimas exigidas para saber o meu limite de dedutibilidade, tá? Então, a gente também tem as considerações na IN 1312 e na 9430, a gente tem todas as regras para cálculo do preço de transferência sobre os contratos de empréstimos firmados desde 2013. Então, aqui eu separei essa norma de dispensa de comprovação, mas ela diz respeito às operações de exportação, tá? Então, essa salvaguarda prevista na legislação brasileira, ela é prevista sempre relativa às exportações, né? Então, quando eu estou falando de operações de exportação, eu tenho a possibilidade de ter a dispensa de comprovação, então, ou seja, eu não precisaria, ainda que eu tenha, né, uma operação de exportação para vinculada, eu não precisaria me atentar a algum desses métodos aqui da exportação. Por quê? Desde que eu esteja dentro das normas de dispensa de comprovação. Na IN 1312, no artigo 48, existe a dispensa de comprovação, né, também conhecida aí por Safe Harbor, que isenta o contribuinte de ter que fazer os cálculos de acordo com algum daqueles métodos para essas operações. Tá? E o que é importante a gente se atentar aqui? Essa salvaguarda ela é somente para exportações para empresas vinculadas. Tá? Ela não é aplicada se eu tiver operação com países com tributações com paraísos fiscais, né, ou regime fiscal privilegiado, e também não é considerada o Safe Harbor para fins de operações com commodities. Acho que eu só voltar aqui, porque eu não falei quais são essas salvaguardas, né? Então, a IN 1312, ela descreve lá qual é a forma de identificação. Então, eu tenho duas possibilidades de ter a dispensa, né? Aqui eles chamam de lucratividade e representatividade. Então, a lucratividade, ele traz uma análise necessária para o ano corrente, os 2 últimos anos, que a empresa que apurar lucro líquido, né, decorrente de receitas de venda de exportação para empresas vinculadas, superior a 10% do total das receitas de vendas no ano calendário
e nos 2 anos precedentes, para empresas vinculadas deixa eu até pegar o termo certinho aqui, para empresas vinculadas não excedam 20% das exportações. Então, ele fala, a receita... Deixa eu só voltar aqui. Então, o que ele traz aqui? As receitas de vendas das exportações para as minhas empresas vinculadas tem que ser superior a 10% do total das receitas de vendas nos últimos 3 anos, e as minhas receitas para vinculadas não podem exceder 20% das exportações. Então, normalmente, as empresas que se enquadram nessa dispensa pela lucratividade são as empresas preponderantemente exportadoras, né? Então, normalmente, o que é feito? Você faz o cálculo da dispensa antes de ir para ver se você tem ou não que optar por um dos outros métodos. E tem também o método da representatividade. O que é o método da representatividade? Ele verifica quando a receita líquida de exportação no ano calendário não excede 5% da receita total do mesmo período. Então, quando a empresa tem poucas exportações, é muito mais fácil, por exemplo, dela estar na dispensa pela representatividade, né? O que acontece com muitas empresas. Então, via de regra, eu sempre faço o cálculo do Safe Harbor para fins de exportação, antes de optar lá, de analisar qual o método que eu tenho para calcular. E o que é sempre importante lembrar é que se eu tenho operação com tributação, com países com tributação favorecida, não se aplica o Safe Harbor, independente dessas questões de representatividade ou lucratividade. Bom, gente, aqui eu trouxe um pouco do conceito, né, da regra matriz de preço de transferência para o Brasil. E a ideia da apresentação era trazer, né, um pouco dessa questão das regras e também falar um pouco da OCDE, né, de como isso impacta, o que é a OCDE, como eventual aceitação do Brasil na OCDE pode impactar essas considerações que eu falei anteriormente. Eu não combinei com o Diogo, mas eu acho que a gente pode deixar para o final. Tem alguma dúvida da regra de preço de transferência? Ou se eu posso continuar falando de OCDE? Acho que você pode deixar para o final, Kelly, o Suzy. Então, tá bom. E daí depois, gente, se precisar, eu volto aqui para falar daí a gente faz um geral. Então, tá bom. Então, aqui o que é a OCDE? Né? Não sei se todos estão familiarizados aí, para quem trabalha no ambiente tributário, isso é muito recorrente. Né? A OCDE significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e constitui um foro composto por 37 países, né, atualmente, dedicado à promoção de padrões convergentes em vários temas, como questões econômicas, financeiras e ambientais. Então, suas reuniões e debates permitem troca de experiências e coordenação de políticas em áreas diversas de atuação governamental. Então, quando a gente verifica aqui, né, o conceito da instituição, né, da organização OCDE, ela está muito em linha com aquilo que eu falei no começo do princípio do arm's length. Né? Então, a ideia da OCDE é exatamente tentar buscar uma harmonia entre as operações financeiras e as questões econômicas que envolvem as políticas dos países que estão aí, que são os países signatários da organização. Então, a organização busca coordenar definições, medidas e conceitos que contribuam para a comparação entre países que enfrentam problemas similares, né? Além de fomentar a formação de enfoques comuns de políticas públicas e tratar temas controversos. Hoje, né, diversos países em desenvolvimento têm buscado aderir ao OCDE, e para esses países o ingresso na organização equivaleria a uma espécie de selo de qualidade que poderia estimular os investimentos e consolidar as reformas econômicas.
né? Então, o Brasil, ele não é, até o momento, ele ainda não é um país signatário da OCDE, né? Então, a OCDE tem, se não me engano, o primeiro país, né, signatário foi Estados Unidos. Então, a OCDE, de fato, nada mais é que uma organização, né? A OCDE não tem uma legislação, a OCDE é uma organização que ela tem alguns padrões que são estabelecidos que devem ser seguidos pelos países que são signatários. Então, a partir do momento que o Brasil demonstrou, né, interesse e, eventualmente, vier a fazer parte da OCDE, ele tem que estar alinhado com as regras que estão previstas no manual da OCDE. Né? Então, assim como a gente vai olhar para, né, a gente tem ONU, a gente tem outras organizações, a OCDE também é uma organização, só que aí voltada para o desenvolvimento econômico e que tem regras que buscam essa harmonia entre os países e também visando aí a diminuição de riscos de bitributação. Né? Então, a ideia dela, né, da organização, é trazer dentro do seu manual alguns princípios e conceitos que os países observam a partir do momento que são, né, que entram, que são aceitos na organização. E como eu mencionei, o Brasil não é signatário da OCDE, mas existe já um movimento, na verdade esse movimento ele é bem antigo, mas desde 2015 ele tem ganhado aí um foco maior, e especificamente em 2018 a OCDE e o Brasil eles lançaram um projeto em conjunto, né, visando o interesse, né, do Brasil em adentrar, né, em ser signatário à OCDE. Desde 2015, as políticas, isso tem sido mais latente. No ano de 2018, a OCDE e o Brasil eles lançaram um projeto específico para examinar quais são as semelhanças e divergências entre as regras que estão previstas na 9430 e na IN 1312, as regras previstas para cálculo de preço de transferência no Brasil, quando comparadas com as abordagens que são previstas no manual da OCDE. Então, qual foi o foco? Né? Então, o foco é esse estudo, ele está disponível no site da OCDE. Então, ele já foi concluído, né? O estudo ele já foi concluído. Se a gente entra lá no site da OCDE, eu até coloquei o link aqui, é possível ter acesso ao resultado. E o foco desse estudo foi exatamente fazer essa análise. As prerrogativas da legislação brasileira dispostas na 9430, elas se assemelham ao princípio considerado pela OCDE como válido, que é o do arm's length, do mercado, né, do mercado harmônico, né? Então, a ideia do estudo foi exatamente esse. Em 2019, o Brasil formalizou, de fato, o pedido para iniciar o processo de ser signatário da OCDE, né? Então, acho que a gente acompanhou aí um pouco disso nos noticiários. E, consequentemente, essa possível admissão, né, a adesão à OCDE, aqui a gente está falando especificamente das regras de preço de transferência, mas tem que ser clara uma adesão em todos os conceitos da OCDE, né? Então, aqui especificamente o preço de transferência, o que impacta? Impacta o fato do Brasil hoje ter uma regra de preço de transferência que não vislumbra totalmente o princípio arm's length, e sim, ela é hoje mais voltada para o mercado nacional. Né? Então, quando a gente olha as regras de preço de transferência, ela é muito mais, e aí falando mais de uma sensibilidade, né, de quem atua em consultoria, ela é uma legislação voltada para um interno, né, do Brasil, assim como para a nossa Receita Federal, né, para a questão de contribuição para a Receita Federal. Nesse caso,
foi exatamente o que o estudo concluiu, né? Então, aqui a gente teve o início do estudo. Saiu aqui a minha apresentação. Você continua vendo o que aconteceu aqui? Voltou. Agora ele está compartilhando o seu vídeo. Tá E aparecendo agora? 2 vezes. Voltou? Eu acho que ele está compartilhando a sua tela do Teams. Ele saiu. Ah, é verdade. Deixa eu parar aqui. Para o compartilhamento? Parei. Vê se parou para vocês, não, né? Ainda não. Acho que aconteceu aqui. Ele tá me pedindo request control. Voltou? Agora voltou. Não sei o que aconteceu, não. Tá sozinho. Vou movimentar aqui. Então, desses resultados, né? Então, do resultado do estudo da OCDE com o Brasil, visando a legislação nacional, os principais resultados foram exatamente esses, né? Então, o que se verificou? Que existe uma lacuna muito grande com relação à legislação brasileira que leva a casos de dupla tributação, quando a gente está falando, né, entre as empresas que possuem vínculo. Então, as diferenças que foram identificadas entre o regime brasileiro, né, entre as nossas regras de tributação e a OCDE, dificultam tanto o comércio internacional quanto investimentos, porque elas trazem distorções e incerteza jurídica na matéria tributária para as empresas que operam no setor. E isso para a gente é ruim, né? Na verdade, isso diminui investimentos, né? Interesse em comércio com o Brasil. Também identificou que o sistema existente, né, as nossas regras que eu acabei de mencionar anteriormente, elas favorecem algumas categorias de contribuinte em detrimento de outros e também oferece oportunidades de planejamento tributário. Então, quando a gente fala que a gente tem setores com margem de lucros divergentes, né, a gente pode estar favorecendo alguns contribuintes em detrimento de outros. E quando fala em oportunidade de planejamento tributário, porque o contribuinte ele pode escolher a metodologia de cálculo que ele vai aplicar no teste dele de preço de transferência, de acordo com o que é mais viável, né? Com aquilo que vai ser mais viável para ele, que não necessariamente está dentro daquele conceito de que eu tive um ambiente, né, não competitivo de comercialização. Na verdade, eu estou utilizando aquela disposição da legislação brasileira que me permite escolher o método de uma forma assim não muito correta, né? Então eu falo assim, na verdade eu não estou escolhendo porque eu quero adequar a operação, né, de comercialização, e sim porque eu não quero expor, eu não quero ter ajuste, né? Não quero ter adição aí nas minhas bases. Então, o que esse estudo demonstrou foi exatamente que essa possibilidade de optar por um método visa mais planejamento tributário e foge da regra matriz do preço de transferência, que é ter a harmonia da operação no mesmo mercado, de uma mesma, dentro de situações, né, de parâmetros iguais, né? Então, estou daquele produto dentro daquela moeda, daquelas formas né, daquelas condições de mercado. Então, isso, na verdade, acaba distorcendo. Aqui também tem a citação, né, do número de lacunas que criam riscos de BEPS, que levam a uma potencial perda de receita tributária aí para a própria federação, né? Então, para o próprio Brasil. A questão das margens fixas, né? Que, a princípio, ela apresenta uma possibilidade de vantagem, porque simplifica, né? Então, eu estou no setor tal, só vou aplicar margem de 20% ou de 30%.
é uma possibilidade também de eu criar os resultados inapropriados, que aí seriam os resultados de não necessariamente estar aplicando uma margem razoável para determinado setor. Uma outra característica, né, nessa questão de que, às vezes eles falam, não, mas a regra tem alguma simplicidade, como eu mencionei aqui, a possibilidade de selecionar o método, né? Então, eu não levo em conta o método mais adequado para o mercado harmônico, e sim aquele que resulta na menor tributação. Com relação às possibilidades do Safe Harbors, também tem um farolzinho aqui vermelho, né, quando foi analisado pelo projeto, que essa possibilidade, né, do Safe Harbors, principalmente da lucratividade, não faz muito sentido sob a ótica da OCDE, porque você faz uma análise independente da operação, né? Você não está fazendo uma análise do mercado daquela operação específica, e sim você pega toda a receita, toda a lucratividade e verifica se ela é aceitável ou adequada. Então, mais uma vez, você não está voltado para o comércio, né? Para a possibilidade de se aumentar o comércio entre os países e de que você tenha harmonia nessa operação entre tributação entre ambos os países. E sim, você pega o limbo de todas as operações de uma empresa, independente das condições de mercado, e faz uma análise percentual, né? Então, é interessante quando a gente olha pela ótica da legislação brasileira, você fala, não, olha, isso é legal, isso é razoável, mas quando a gente sai do foco de aplicação da norma, da regra, e você olha, né, de uma forma mais ampla, pelo conceito inicial do preço de transferência, aquilo fica distorcido, né? Então, essa possibilidade de ter aí, nossa, uma dispensa da comprovação, na verdade, ela passa a não fazer mais sentido. Né? Então, não faz sentido eu ter uma dispensa de comprovação se eu não estou falando que eu fiz operações similares, né? Que eu estou falando de operações similares. Então, aqui é exatamente o que o estudo comprovou. Todos esses resultados, né, eles foram extraídos do próprio estudo. Eu coloquei o link do estudo que é possível verificar, né? Então, é possível que qualquer um de nós acesse todo o projeto, né, do Brasil OCDE. Então, a gente tem informações no site de comércio exterior, né, do governo, e também tem o específico do projeto Brasil OCDE. E como que está, né, em que situação que está, então, uma vez que o Brasil, em 2019, já demonstrou interesse, na verdade, já formalizou o pedido de adentrar o OCDE, e o que a gente viu, com base nos resultados, é que, uma vez que o Brasil passe, né, a ser signatário da OCDE, há uma necessidade de alteração significativa na nossa legislação, especificamente aqui na 9430, exatamente porque, uma vez que eu passe a adentrar o OCDE, eu tenho que atender os requisitos do comércio aí harmônico, exatamente tudo isso que eles elencaram no resultado do estudo como negativo, isso tudo precisa ser sanado para que o Brasil esteja dentro da OCDE. Então, uma vez que o Brasil passe a integrar, o que é esperado é que a gente tenha uma alteração significativa nas regras que a gente falou antes, né, que são previstas na 9430. Né? Então, desde 2019, quando o Brasil formalizou o pedido de entrada, né, na OCDE e já tem o resultado do estudo, como que está hoje, né, em que estamos? Principalmente com relação a preço, as regras de Safe Harbor, né, da dispensa de comprovação, a Receita Federal, ela disponibilizou uma pesquisa, né, um documento, é um convite aberto aos contribuintes com interesses comerciais e as empresas também que estão interessadas a investir no Brasil,
que elas respondam às perguntas que estão nesse book. São 17 questões que todos nós temos acesso, que devem ser encaminhadas por e-mail, que visam identificar mesmo as experiências das empresas, né, que visam coletar aí as impressões do ponto de vista do contribuinte para fins, principalmente, né, a maioria das perguntas estão voltadas principalmente à dispensa de comprovação. Hoje, esse projeto teve uma prorrogação, então as perguntas elas podem ser respondidas e elas devem ser enviadas até o final desse mês, então até o dia 30, esse prazo, se não me engano, era julho, e aí eles prorrogaram, acredito que por conta da própria pandemia. Então, hoje, o Brasil ainda, a gente não tem essa resposta, né, da aceitação, mas o processo ele continua. Então, após o estudo, a Receita Federal está coletando essas informações que podem vir a ser aí um backstage para a nossa legislação, né, para alteração gradual aí da legislação que hoje é vigente com relação ao preço de transferência. Né, também deixei aqui o link para esse convite, né, que dá para acessar tanto em português ou em inglês, que é só você baixar, ele está em documento texto, e enviar mesmo por e-mail. Então, a ideia nesse momento da Receita Federal, né, que fase estamos, é de coletar essas informações, essas impressões, que vão aí servir de fundo para continuar essa operação, né? Então, a gente imagina que se tudo der certo, a gente tem aí uma resposta positiva com relação à aceitação do país nas normas da OCDE. Bom, gente, é isso que eu trouxe para passar para vocês aqui. Trouxe aqui os meus contatos e queria aproveitar e abrir para as perguntas, né? Às vezes eu falo um pouco rápido, sei que o tema também é um pouco complicado, tem bastante assuntos que são aí, né, discutíveis, né? Eu até não entrei na metodologia de cálculo, porque a gente sabe que tem muita discussão, né? E trouxe aí as principais leis que regem sobre a matéria, mas não sei se alguém tem alguma dúvida. Aí, pessoal, pode aproveitar. Tem uma aluna aqui que está fazendo um TCC sobre preço de transferência, Suzy. Então, ela já está pegando informações aí. Já está coletando os links. Aproveitem aí para fazer perguntas. Vou tirar aqui minha apresentação para eu ver a linha maior. Jailson não pode perguntar. Tava preparando minhas 5 perguntas aqui. Jailson é o terror das bancas. O Jailson não pode perguntar. Tá nada. Vamos ouvir os alunos. Eu posso fazer uma pergunta? À vontade, professor. Qual que seria a maior vantagem do Brasil em entrar para a OSDE? Na verdade, existe uma vantagem econômica de interesse, né? Vamos dizer assim, uma vez que você entra na OCDE, é como se você tivesse mesmo um selo de qualidade das suas regras, um parâmetro, né? Então, o que acontece hoje com o Brasil, e existem pontos negativos também, né? Porque a partir do momento que você também entra na OCDE, como eu falei, não é só a questão das regras de preço de transferência, tem toda uma questão mais macro de mercado, né? E algumas concessões que o próprio país tem que fazer, deixar de, por exemplo, participar de algumas discussões. Então, tem muitas trocas, né, positivas e negativas. Mas, falando do ponto positivo, diminui muito a incerteza
da tributária, né? Então, vamos dizer assim, o que acontece muito da possibilidade de dupla tributação ou de o preço de transferência, por exemplo, muitas empresas, ele é obrigatório, acho que eu não cheguei a mencionar isso, mas a obrigatoriedade de você ter o cálculo é no ajuste anual, né, em 31 de dezembro, no ajuste anual da apuração. Mas, via de regra, ele deve ser uma ferramenta financeira da empresa de avaliar mensalmente se aquela operação de importação e exportação ela vai gerar um efeito de indedutibilidade daquele custo lá em 31 de dezembro. Então, a empresa que consegue ter isso de forma adequada, mensalmente ou trimestralmente, ela traz isso para dentro dos controles dela. Então, uma vez que você entra na OCDE e que você consegue... Então, se você entrou na OCDE, você está dentro dos princípios do comércio harmônico, dentro do regramento, isso traz uma transparência com relação às operações entre os mercados internacionais. Então, que consequentemente, aumenta aí o interesse de investimentos, né, ou de comercialização com o Brasil. Tá. E em termos competitivos, você acha que ficaria melhor justamente por conta da questão tributária? Competitivos do ponto, assim, não necessariamente a gente consegue dizer que a gente vai ter uma competitividade maior do ponto de vista de preços, né? Mas sim, porque você acaba tendo um impacto, porque se você já consegue antever o reflexo da tributação, você consegue aí já ter isso impactando o seu preço, né, final, mas do ponto de vista de interesse, de participação no mercado, sim, né, de ser considerado como um mercado viável. Ah, tá. Tá. É muito mais do que a questão do preço, é muito mais É muito mais político, de certa forma, né? Assim, de confiabilidade, né? Exatamente. Um viés político aí da segurança, né? Ah, perfeito. Obrigada, Suzy. Só pode ficar à vontade aí para comentar, se tiver dúvidas. O Vitor também tá aí se quiser comentar alguma coisa. Se alguém quiser fazer alguma outra pergunta aí da área também para a Suzy, tá. Quiser perguntar do processo de trainee. Isso também. Aproveitando, né, até como a gente falou um pouco, eu como eu falei, trabalho com impostos diretos, né, com a tributação de imposto de renda. Então, como a gente falou, o preço de transferência, ele impacta o cálculo do imposto de renda, né? Então, mas o que eu faço, né? Então, depois que eu faço todos esses cálculos de preço de transferência, verifico lá se é viável, né? Se o meu custo é dedutível ou não, eu chego num valor de ajuste. E o que eu faço com esse ajuste? Esse ajuste, né? Então, eu cheguei lá que a minha importação excedeu em, sei lá, um total de... Cheguei num valor de ajuste de 10 milhões. O que eu faço com esses 10 milhões? Eu vou pegar esses 10 milhões e vou ter que fazer uma adição na apuração do meu imposto de renda e da contribuição social. Então, é uma forma, para fins de apuração do imposto de renda, eu estou reajustando o meu custo, ou seja, o custo, aquela parte que é indedutível, que está dentro do meu lucro antes dos impostos, que é indedutível do meu custo, de acordo com a regra de preço de transferência, eu vou lá e faço uma adição, ou seja, eu diminuo o custo desse produto para fins de apuração do imposto de renda, o que faz com que eu tenha um valor, um lucro a tributar maior, né? Então, assim, eu acabo equalizando ali o custo que está dentro do meu lucro. Então, para quem é de ciências contábeis, né? Então, eu tenho lá o lucro antes dos impostos, que está impactado, como mencionei no início, pelo custo. Se eu cheguei à conclusão de que uma parcela desse custo é indedutível, eu vou ter lá uma linhazinha lá na hora de fazer a declaração do imposto da pessoa jurídica para adicionar esse valor do preço de transferência, né? Então, eu vou ter que pagar mais imposto.
né? Então, no final do dia, essa é a consequência. Oi, Suzy. Eu posso fazer uma pergunta específica? Pode. Não sei quem está falando que não apareceu aqui para mim. Desculpa. É a Bruna. Oi, Bruna, pode. Deixa eu te falar uma coisa. Do método, é uma bem específica, assim, no método PRL que a gente tem aí os tipos de... o cálculo com várias percentuais ali para aplicar de 20, 30 ou 40%, de acordo com a atividade. Eu fiquei na dúvida. Por exemplo, eu tenho até a minha atividade principal não é esse produto específico que vai entrar no transfer, não é essa minha atividade principal, e eu vendo para vários setores esse produto eu vendo para vários setores diferentes, setor automotivo, setor de bebida, setor médico, e como que eu enquadraria isso? Qual que é a perspectiva para eu enquadrar, né, nos percentuais desse método? Nessa pergunta, ela é importante, inclusive isso gerou bastante discussão na alteração da legislação, porque até, se não me engano, 2015, a legislação, ela para fins de cálculo do PRL, ela era diferente, né? Então, você fazia o cálculo, o que considerava na época era se era produção ou revenda e não o setor. E a partir do momento que a legislação mudou por setor, veio exatamente esse ponto que você levantou, né? Quando a legislação trata setor, se eu vou olhar para o meu CNAE, se eu vou olhar para o meu setor econômico, ou se eu vou olhar para onde vai ser aplicado. Então, assim, se discutiu muito. Como essa alteração ela é de 2015, eu não me recordo da gente já ter alguma coisa em câmeras superiores de julgamento nesse sentido, porque foram levantadas exatamente essas questões, né? Se eu deveria olhar a aplicabilidade do produto, né? Ou seja, a minha venda, para quem que eu estou vendendo, ou se eu tenho que olhar para dentro de casa. E o que a gente tem hoje mais conceituado, e aí eu falo de entendimento mesmo de interpretação da norma, é de que você vai olhar o seu CNAE, né? Então, se eu não sou uma empresa farmacêutica, eu não vou aplicar os 40%, né? O que eu posso ter internamente são duas atividades. Às vezes eu tenho dentro da mesma empresa duas atividades distintas. E aí o que a gente, e aí falando mais enquanto consultora tributária, né? O que a gente normalmente indica é que quando você tem dois setores produtores, né, de caixa dentro da sua empresa, né? Então você faz, aí você deveria segregar se algum deles for diferente, né? Então se eu estou falando que eu estou que eu tenho uma parte de produção que se enquadra, né, num KNAE principal, que seria 20%, mas eu também tenho, sei lá, uma operação de fundição pesada, que é um outro gerador de caixa, que eu tenho essa outra operação destacada, mas é dentro do mesmo CNPJ, eu aplicaria os 30%. Mas sempre olhando para dentro de casa, nunca olhando para onde vai ser aplicado esse produto do meu cliente, né? E sempre olhando para o meu KNAE. Tá certo. Muito obrigada. Mais alguém? Aproveitem aí, pessoal. Aproveitem aí que a Suzy está à disposição. Eu queria fazer uma pergunta. William, parece que você tem bastante peso na sua pergunta, né? Com esse sobrenome. Não, até que não, ele tá longe. Entendi, gente, o irmão do William trabalha comigo. O bullying aí permitido é porque o irmão dele trabalha na Praz. Suzy, a minha dúvida seria se qualquer empresa, sendo ela do lucro real, ela poderia se enquadrar. Sim, na verdade, ele é obrigada. E aí é uma pergunta bem importante, viu, William? Porque quando eu estou no lucro real, eu estou tendo a minha tributação pelo lucro antes dos impostos. Então, eu sou obrigada ao preço de transferência. Se eu tenho operações dentro daqueles cenários que a gente falou de
operações com vinculadas ou países com tributação favorecida. Quando eu estou falando de empresas do lucro presumido, que eu tenho a tributação somente das receitas, né, que aí eu parto lá faço a presunção a partir das minhas receitas, eu só devo observar a parcela de exportações, né? Então, se eu estou dentro do lucro real, eu vou observar todas as minhas operações, porque eu estou falando de uma tributação sobre o lucro, e quando eu estou dentro do presumido, né, e faço a minha apuração a partir das receitas, né, do meu faturamento, eu devo observar somente as exportações, que devem impactar a minha apuração. Obrigado. Nada. Às vezes eu sinto falta, porque eu não falei, mas eu sou formada em ciências contábeis. Então, mas no ambiente tributário, às vezes eu sinto muita falta, né, dessas questões mais vinculadas à contabilidade, a razonetes, se, por exemplo, uma dúvida que sempre surge é se eu devo contabilizar o ajuste de preço de transferência, né, que é uma discussão muito grande, que vocês podem ver aí também. A gente do ambiente tributário, né, às vezes até de consultoria, a gente entende que isso já está um pouco mais pacificado, de que você não deve contabilizar o efeito do ajuste, né, que você só vai ver mesmo o efeito que isso vai te gerar na despesa de imposto de renda. Mas até um tempo atrás, inclusive existe ainda na legislação a consideração de que você deveria ter o registro contábil, né, desse ajuste. Mas a gente entende que, nesse caso, a legislação fiscal não deveria sobrepor aos conceitos da legislação societária, né, e que não deveria versar sobre uma necessidade de registro contábil. Então, por isso que a gente entende que não deve ser levado em conta essa disposição da legislação. Eu não sei se alguém já viu também essa discussão. Eu posso aproveitar o gancho do William, que aí me surgiu uma dúvida. No caso, o ajuste no lucro real, eu vou adicionar ele na minha apuração. E no lucro presumido, como que eu faria isso? Então, do lucro presumido, você vai fazer a análise do ponto de vista das exportações, porque se você identificar algum ajuste, você também vai ter que fazer uma inclusão na sua base tributável, né? Você também vai ter que fazer um ajuste da sua receita. Você vai ter um campo de previsão para fazer um ajuste na sua receita, porque na verdade lá no presumido você tem as suas receitas da presunção, né, que são as receitas operacionais, as receitas e as demais receitas financeiras, e aí que são 100%, né, não tem a base de presunção, para você chegar na sua base. Então, o que está sob objeto de preço de transferência é as receitas de exportação, elas estão sendo reavaliadas no conceito do preço de transferência. Então, se eu identificar ajuste, eu também vou fazer uma adição, né, na verdade, na base do meu presumido. Eu vou ter que aumentar mesmo, eu tenho que verificar se eu estou tributando a receita que eu deveria. Se eu não tiver, eu tenho que incluir lá. Seria, então, depois da presunção já. Isso, depois da presunção. Seria um ajuste mesmo que você faria. Não. Tá certo, obrigada. De nada, Bruna. Mais alguém queira perguntar? Fernando. A gente começa a chamar pelo nome, que daí às vezes sai pergunta. A Kelly. Lilian. Tem o Sabe todos Anderson. os nomes. Não tem nenhuma pergunta não, Diogo. Na verdade, o assunto aí é meio que novidade para mim. Legal. Jailson, se quiser comentar alguma coisa. Vamos ter que aceitar, né? Uma pergunta do Jailson. Não tem pergunta não, Suzy. Só agradecer você aí pela apresentação. Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigada. A gente fica um pouco nervosa, né? Acostumado a falar assim, eu já falo bastante, né, Jailson, mas
Na hora que dá uma engasgada, assim, a gente fica meio com vergonha. Nada, mandou bem. A Suzy ia fazer uma palestra para nós lá na faculdade, né, em março, né? Ah, é Foi, verdade. foi bem na semana que teve a suspensão das atividades, né? Por causa que iniciou a pandemia. E aí a gente teve que cancelar. É E verdade. agora acabou dando certo. É, gente, e eu vou aproveitar então, quando se tiver mais alguma dúvida, vocês me avisam, mas como o Diogo comentou, a Price abriu o projeto de inscrição, né? O programa de inscrição é de trainees. Quem tiver interesse em participar, especificamente esse ano a gente vai ter só voltado para a área de auditoria de balanço, né? Então, mas quem tiver cursando o Ciências Contábeis, Administração, pode se inscrever. A gente tem vagas para todos os escritórios, né? Então a gente tem lá o site Nova Geração, que vocês podem procurar. Então, quem tiver aí a partir do segundo ano, de fato, eu confesso que esse ano eu não repassei lá as regras, não vi se mudou alguma coisa, mas normalmente, né? Vou falar que normalmente é a partir do segundo ano, né, de ciências contábeis. Eu não sei se a administração é um período um pouco para frente. E vocês podem, como tem gente de várias localidades, podem se inscrever para o escritório do interior, né, aqui de São José, escritório de Campinas, escritório de Sorocaba. Não, Sorocaba a gente não tem mais escritório. Então, São Paulo e todas as outras regiões. Legal. E é sempre uma boa alternativa de carreira, né? Para quem está começando, está no início aí, é uma ótima opção fazer uma carreira aí na área de auditoria. A gente tem o Jailson já foi da KPMG, né? O Itor também, pode comentar, o próprio Hugo que está aí, Hugo, me ajuda aí. atualmente da A gente aprende KPMG. bastante na auditoria, né? Acho que podem fazer uma propaganda boa aí para a rapaziada. Por aqui, a gente sempre incentiva os alunos a participarem, né? A Suzy já foi algumas vezes lá na faculdade também para divulgar o processo, né? Para os alunos. Hoje a gente tem 2 alunos na KPMG, né? Atualmente alunos temos 2, né? Que é o Thales e a Mariana. Eles não estão aqui hoje. Na Price a gente ainda não tem nenhum. É que eu Vamos ver acho que se... vocês será tinham, que né? eles não Porque já estão se aqui, formaram, né? que é o irmão o irmão do William, que é o Ah, Wilson. verdade, o irmão do William, É que já se de formou. direito. De contábeis a gente ainda não tem. Ah, é verdade, porque é Mas, direito. mas esperamos nesse processo aí, quem sabe, né? Suzy, É, posso tirar uma dúvida? pode. Qualquer semestre aí pode, por exemplo, o pessoal do 5º semestre que quiser se candidatar, pode? Sim, a partir. O mínimo é segundo ano, né? Que então seria quarto semestre, né? E então, a partir deste, qualquer semestre você pode se candidatar. E formados, normalmente, é até 2 anos de formado. Né? Também quando já se formou, é até 2 anos de formação. Obrigado. Lá no site está falando a partir do segundo semestre, Suzy. No primeiro ano já. Ah, então é isso que eu falei, eu não me atentei às regras desse É. ano, porque a gente abriu o processo, acho que foi sexta-feira, né, que entrou no ar, e eu não repassei para ver se esse ano tinha alguma novidade. Mas, então, melhor ainda. A Já partir do abre mais segundo ainda. semestre, melhor ainda. Quando eu entrei na Price, eu estava no segundo ano. Estava terminando o segundo ano, fazia o NIP na época, né? Então, já faz tempo. Ontem praticamente, e entrei também no processo de trainee, né? Então eu tô lá desde então. É que eu entrei especificamente para trabalhar já com techs e sempre fiquei nessa área. Mas Legal. pessoal aí que é de Bom, auditoria de balanço, o Hugo, né, que você mencionou, isso. pode O também Itor dar. também era. O Itor também era. Jailson era Suzy, de Tex, né? Isso, tax, impostos indiretos. Ô Suzy, uma dúvida, eu sempre estimulo os alunos a se inscreverem nos processos de trainee e eles sempre me devolvem uma pergunta que eu respondo, não, tenta lá que dá certo. É a questão existe um limitador de idade ou não para trainee? Para trainee,
Olha, que a gente saiba, não tem um limitador de idade. O que acontece é que às vezes não é vantajoso, né? Dependendo a depender do cargo que às vezes a pessoa já tenha, né? Às vezes, dependendo de em que passo da carreira que você tá, né? Às vezes a bolsa, o que a gente chama, na verdade não é nem bolsa auxílio porque é contratação, né? Não é nem estágio, Aham. contratação CLT. Então, às vezes não é vantajoso. Até, por exemplo, quando eu entrei, uma menina que entrou comigo, ela tinha aí 26, 27 anos. Então, né, às vezes o pessoal fala, não, você tem que ter 18 anos, né, para entrar. Quando eu entrei, eu tinha 22 e uma menina da minha turma tinha 26. Né? Então, o que hoje tem, o que estava tendo para a Tex era um limitador, né, de proficiência, começou a ter um limitador a partir do ano passado de proficiência na língua inglesa. Mas assim, de idade especificamente, não. O que pode acontecer eventualmente, de já ter algum tipo, né, algum passo na carreira que. Então, como eu falei, o exemplo da pessoa que entrou comigo já estava com 26 para 27 anos e entrou como trainee, né? Não, é legal você trazer dessa forma, porque é o formato como eu também acabo falando para eles. E quando é alguém que já tem uma certa experiência, a nossa sugestão é até que eles se candidatem para uma outra vaga, né? Por exemplo, Isso. auditor 1, consultor 1, enfim, não sei como que é a hierarquia aí dentro, porque cada uma tem a sua, né? Isso é importante, Elson, porque quando a gente faz o programa de trainee, ele tem esse site específico, nova geração, porque é um programa bem grande e tudo mais. Mas a gente também tem as contratações de profissionais experientes, que a gente chama. E aí, as contratações de profissionais experientes, elas funcionam pelo site da própria Price, né? Você tem lá já algumas vagas divulgadas. Às vezes tem algumas vagas que são divulgadas internamente e a gente compartilha, né? E aí, normalmente, quando tem algum tipo de conhecimento já, né? Quando já tem algum tipo de experiência, é mais interessante, como você falou, participar do programa de contratações, né? De profissionais experientes. Porque aí você já entra como assistente ou como sênior. Né? Legal. Isso é bom. E tentar não custa nada, né? Só Exatamente. se cadastrar lá. O não a gente já tem. Então, fica aí o convite para todos participarem. Eu acho que é isso. Suzy, eu vou compartilhar aqui uma lista de presença com eles. Aí eu acho que você tem que fechar aí, só para mim, para eles preencherem, para eles receberem o certificado da participação. Tá bom, gente. Muito obrigada. Quem tiver aí também alguma dúvida, passei os meus contatos. Pode me procurar no LinkedIn, pode mandar dúvidas. E fico à disposição de vocês. Agradeço o convite mais uma vez. Com certeza teremos umas próximas vezes, né, Suzy? Pode me convidar. Eu estudo, o que eu não souber, eu trago para vocês. Isso aí. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigada. Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado pela presença. Tchau. Pessoal, tô só abrindo aqui um arquivo. Vai abrir aqui, vai aparecer um QR Code e um link aí de acesso para vocês cadastrarem aí o nome e e-mail de vocês. Coloquem o e-mail certinho, tá, pessoal? Cuidado para não colocar e-mail errado, porque daí a gente vai mandar o certificado por esse e-mail, tá? Então aí vocês vão receber o certificado de presença. Enquanto o pessoal pega aí, professores, se quiserem fazer alguma fala, comentários. Tem que ser o Vitor. O Vitor está em silêncio hoje. Acho que o Vitor saiu já. Acho que ele já saiu. Tá igual aluno, a gente chama o bichinho